Atenção, galera, vou passar um recado bem sério pra vocês aqui, tá? Dentro desta caixa, eu vou mostrar pra vocês agora. Espera! Dentro dessa caixa eu vou mostrar pra vocês o perigo da vida do cristão. Presta atenção. Não é pra sair do vídeo, hein? Cara, sua vida não vai pra frente para essa caixa aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é um perigo, gente. Tá vendo essas três bolinhas aqui? E essas outras duas aqui? Cara, se você ligar isso aqui, ó, tá igual a ser um triângulo do Illuminati. Se você botar isso aqui na testa, assim, ó, vai virar marca da besta. Porque quando você jogar isso aqui, ó, outro bicho lá, que eu não vou dizer o nome, fica do teu lado, viu? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é caixão. Significa o caixão que os cristãos vai estar se jogar isso aqui. Cara, eu acho que eu tô ficando louco, velho. Uma coisa que me faz questionar a minha sanidade mental. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Ellen White contra o dominó. Quando nós lidamos com o assunto Ellen White e o dom de profecia, nós precisamos lidar com dois extremos. Ultimamente nós temos lidado com o extremo dos críticos ao ministério profético da mesma, para que possamos e companhia e os seus soldados que vêm destilar algumas asneiras aqui no canal. Mas nós também temos o outro extremo, que é um extremo que, ao meu ver, ele é bem complicado. E pode-se dizer que é um extremo, ao meu ver, mais complicado até, porque o que vem de dentro, ele tem uma capacidade muito maior de destruir do que vem de fora. Porque o que vem de dentro deixa tudo fragilizado, né? Jesus dizia, né, que a casa dividida não prevalece contra si mesma. Se ela estiver dividida, nós precisamos entender alguns contextos. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias atrás eu estive ouvindo um sermão em uma igreja que eu não vou dizer qual, de uma pessoa que eu não vou dizer quem, o foco não importa, mas ao referido irmão, ele afirmou que jogo de dominó é pecado. Esses jogos de dominó, de cartas e tal, é pecado porque dá uma sensação ruim no coração da pessoa. E o mesmo fez a conexão com a passagem lá de Jacó. Ele pede para as pessoas tirarem os adornos, os ídolos no meio de si, né? Porque ele estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú. Ele usou essa passagem para aplicar ao dominó, que é um jogo. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente vai na Bíblia para provar o ponto de vista. Quando a gente faz isso exclusivamente com esse objetivo, nós distorcemos a verdade bíblica. E distorcer a Bíblia é um erro grave. A questão aqui não é o jogo de dominó. Eu nem sou um cara que eu jogo muito dominó. É muito raro eu jogar. Eu acho que a última vez que eu joguei um dominó foi um retiro de carnaval há 3 anos atrás. Não é nenhum jogo que eu estudei doido por isso. Então eu não me senti nem pessoalmente ofendido. O que me ofendeu profundamente é, em primeiro lugar, usar a palavra de Deus, um texto que não dá para extrair isso. Não dá para extrair esse princípio aplicando ao dominó. Ele colocou o texto numa cadeira de tortura e torturou o texto para o texto dizer o que ele quer. Isso é uma desonra à palavra. Isso é grave. Dominó pode não ser um tema de muita relevância, principalmente para você que não gosta de dominó. Ele pregou isso aí, né, mas tudo bem, eu nem vou preferir saber. Mas entenda, quando você usa o texto bíblico para dizer o que ele não está dizendo, isso é um erro. E é o que está por trás disso
é um abandono ao sola escritura, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e Ellen White, inclusive, tem mais de 600 citações dela falando sobre isso. Tem um livro aqui do Davi Caldas, meu amigo, Ellen White, o Sola Escritura. Excelente esse livro, excelente, você precisa ler. Eu que duvido para que possamos refutar esse livro aí. É mais de 600 páginas, inclusive. Eu não consegui ler ele inteiro, mas já tive acesso a algumas partes do livro. Achei bem interessante. Preciso ler mais. Ali, naquele contexto, o povo de Israel, ele tinha a sua idolatria, porque ele se misturava com seus povos, com os povos estrangeiros, né? E a gente aplica isso pro dominó. O dominó, só o fato de eu jogar o dominó, eu já estou considerando ele um ídolo? Ou será que é a maneira que eu uso o jogo? Eu tentei dialogar com a pessoa a respeito disso, mas a pessoa uma hora dizia que era maneira de jogar, outra hora dizia que não era para jogar. Então eu não sei, acho que nem a pessoa sabe o que pensar sobre isso. A Ellen White não fala nada sobre dominó, e o que ela fala de dama e xadrez que eu encontrei, ela fala em contextos assim específicos, certo? Ela fala sobre, por exemplo, um doutor lá que os doentes estavam precisando de recuperação, ao invés do doutor deixar a galera sair para fazer exercício físico, para respirar um ar livre, o doutor deixava o pessoal jogando o tempo inteiro. Aí não dá, né? Ela também trata sobre a questão de aposta. Qual que era o problema dela com o jogo de cartas, por exemplo, entre outros? É a questão da aposta. Não é o jogo em si, é o que você faz com aquele jogo. Então tem coisas que ela não tem mal em si mesmo. Inclusive eu estava conversando com a professora esses dias atrás, que disse que ela usa o dominó para ensinar conta para as crianças. Tem algum mal nisso? Não tem. Então quando você usa um texto de ídolo aplicando para o dominó, que pode sim ser uma atividade benéfica, você está distorcendo a palavra de Deus. Você está sendo um fanático. Aí as visitas entram dentro da igreja e vê aquilo, você dá munição para que os críticos falem mal da gente. Por isso que eu falo, as pessoas que mais contribuem contra a igreja adventista não é quem está fora, é quem está dentro, porque fica falando besteira. Nada contra a pessoa, pessoalmente, individualmente, mas a fala em si, ela é lamentável. Uma pessoa, principalmente que ocupa um cargo de liderança na igreja, falar algo que não tem base bíblica, falando que o diabo está sentado do lado de quem está jogando dominó. Isso é lamentável. Aí a gente aborda, então o sorteio não pode, porque o sorteio também é usado na Mega Sena. Aí a pessoa fala, não, mas é o uso, é a finalidade. Então, o dominó também se aplica à finalidade. Em que seria diferente? O mais triste é que a pessoa não tem coerência nenhuma. E muitas pessoas são assim, eu já dialoguei com pessoas assim. A pessoa não tem coerência nenhuma. A pessoa fala que pode ir no estádio de futebol, que as pessoas morrem lá, leva vidrada na cabeça, que tem palavrão o tempo todo. Aí você pode ir, mas um dominó jogado dentro do respeito, dentro do equilíbrio, aí não pode, né? Onde está a coerência nisso? Onde está a coerência? Essa é a pergunta. Eu fico desapontado, porque assim, nós não temos mais bom senso para escolher pregadores. A gente está colocando qualquer pessoa dentro do púlpito para pregar lá. O púlpito é coisa séria. A galera quer ficar tretando por causa de instrumento. Qual instrumento que pode, qual instrumento que não pode. Sem base bíblica nenhuma, fica tretando por causa disso. Agora, as pregações, ninguém tem esse equilíbrio, esse bom senso de falar, não, o que esse cara vai pregar? O púlpito das nossas igrejas virou casa da mãe Joana. A pessoa fala o que quer lá, ele pensa aquilo, a experiência dele é particular com o dominó. E assim, não tem problema. Se você não se sente bem jogando dominó, se você ao jogar dominó lembra-se das suas experiências mundanas, isso faz mal pra você, cara, não jogue, você vai estar pecando se você jogar, que vai contra a sua consciência. Agora, você querer aplicar a sua sensibilidade particular, sendo que isso não tem respaldo bíblico, você pega texto do Ellen White fora de contexto para defender isso, cara, você não tá ofendendo um jogo de dominó e nem quem joga, você está ofendendo o próprio Cristo.
a sua própria palavra, porque começa assim. Começa em coisa besta essas distorções. Aí o jogo de dominó. Daqui a pouco você vai estar aplicando a coisas muito piores. A heresias falaciosas. Então os fariseus, eles faziam o quê? Eles agregavam coisas ao mandamento do sábado. Mais de 200 leis em cima do sábado. Isso fez com que a religião fosse um peso para aquelas pessoas. Então quando você acrescenta tradições que não são bíblicas, você priva os cristãos de certos lazeres que, feitos da forma certa, seriam benéficos para eles. Você está sendo um fariseu. Você está impondo um fardo pesado que não é a religião de Jesus. É simples assim. Tem que ter consciência. E o engraçado é assim, eu mandei um texto, eu mandei o link no grupo referido e a pessoa me agradeceu. Sendo que o artigo do Centro White, que é o artigo que detém os documentos ali de Ellen White, né, um dos órgãos responsáveis, junto com o White State, sobre os documentos, eu mandei, o cara não leu o artigo e me agradeceu. Sendo que o artigo falava totalmente o contrário. Eu pensei assim, poxa, o cara nem leu o artigo. Então esse é o nível dos nossos pregadores hoje. Assim, eu não estou dizendo isso para me engrandecer, gente, mas não dá, tá demais. Só precisa fiscalizar melhor essas pessoas que estão pregando. Não dá para você colocar uma pessoa na liderança que ela nem tem o conhecimento direito das coisas. Ela vai falar bobagem. Não que ninguém nunca falou bobagem, eu já falei. E tudo bem, tá tudo bem. A gente erra às vezes. A gente é ser humano. Mas assim, a pessoa fala uma coisa dessa e nem quer se retratar, sabe? Isso é o mais triste. Você vai abordar a pessoa para conversar, a pessoa fala, não tô errado não. Não é coisa da minha cabeça. Você apresenta um argumento para as pessoas e a pessoa fica fugindo pela tangente. Não responde os seus questionamentos. Isso é o mais triste. Mas enfim, o foco não é a pessoa. Até porque não é só uma pessoa que faz isso. Mas é o que está acontecendo. A morte dos nossos púlpitos. E aí vem um filho de Deus lá do Para Que Possamos, entra numa igreja que está pregando uma asneira dessa, ele vai filmar isso, vai jogar lá na internet e vai falar, ó, isso aqui a igreja adventista ensina. Ou seja, há um distanciamento muito grande entre a teologia adventista, que é uma teologia profunda, e o que os irmãos estão pregando por aí. Os irmãos não estão estudando, cara. Não estão estudando a Bíblia. Eles pegam a Bíblia ali e fazem uma alegoria em cima do texto, achando que o que der na cabeça dele ali naquele momento é o que o texto quer dizer, tirando o texto fora de contexto. E difamando a Ellen White também, porque o cara falou que a Ellen White disse que quem tá jogando dominó, o diabo tá sentado do lado. A Ellen White nunca disse isso, então o cara difamou a Ellen White, difamou a Bíblia. Ah, fica difícil, cara, muito difícil isso. Então é o seguinte, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se você não se sente bem jogando dominó, dama, jogo de cartas, se aquilo te faz mal, cara, não jogue. Mas não imponha a sua sensibilidade como superior e impondo aos outros. Guarde pra você, não jogue, tudo bem, não tem problema. Agora, uma vez que não tem respaldo bíblico, que é o principal, você não pode sair dizendo essas asneiras por aí. Você está desonrando a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar nem tirar nada da Bíblia. Lá em Apocalipse está escrito. Então, não é brincadeira o que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa grave. Eu não sei assim da intenção da pessoa que disse isso. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem um mau caráter. Mas estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado. Porque assim, isso começa onde? Isso começa na forma superficial e aguada que os nossos estudos bíblicos são dados. A gente dá 3, 4 estudos bíblicos, a gente quer jogar as pessoas na água, porque o teologando precisa bater a meta dele para receber o chamado de pastor. Isso é uma coisa que enfraquece muito os nossos membros. Já teve gente que foi batizada e estava comprando no sábado. O irmão foi lá alertar e a pessoa falou que eu não sabia, porque não tinha recebido o estudo do sábado. Ou seja, o pessoal foca na quantidade e esquece da qualidade. Isso forma membros totalmente ignorantes,
que falam qualquer asneira no púlpito, não tem nenhum preparo para pregar, vai lá no púlpito, ao invés de falar da palavra, fica contando a história da sua vida. Você quer contar um testemunho ali para colaborar com o tema do sermão? Beleza. Mas o sermão não é sobre você, não é sobre o que você sente, é sobre o que o texto bíblico, e só o texto bíblico diz, é sobre Jesus. Então tomem cuidado. Que Deus abençoe vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Aqui não passa pano não. Se é de fora ou é de dentro, a gente vai falar. Porque a gente precisa ter maturidade. A gente gosta de olhar para fora e esquece de olhar para dentro da gente. A gente gosta de falar que o erro está nas outras denominações, e acho que até certo ponto a gente pode sim dizer o que está equivocado, mas se a gente não olha para dentro da gente, a gente não cresce. Então não adianta nada a igreja ir lá e os caras falam, é outra religião, isso e aquilo. Aí a pessoa entra dentro da nossa denominação e vê uma patifaria dessa. Uma vergonha isso. Uma coisa dessa ser dita no púlpito. É uma vergonha para o povo que afirma ser o povo da Bíblia, que não é mais o povo da Bíblia. A gente vê a realidade por aí, eu prego em várias igrejas. Não é o povo da Bíblia mais. Não estuda, cara. Tira as verdades não sei de onde, mas da Bíblia não é. Isso é uma tristeza para mim. É uma tristeza. Tem tantos materiais na nossa igreja que são bons para leitura. Ninguém lê nada. Todo mundo faz de qualquer jeito. Acha que pregar o evangelho. Aí no seu trabalho a pessoa dá o seu melhor às vezes. E olhe lá, né? Aí vai preparar um sermão, acha que é uma coisa de qualquer jeito. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar, não é assim. Você pega um texto hoje para pregar daqui 2 horas, você nem conhece o texto, você não conhece o contexto. Não é assim, meus irmãos, não é assim. Tomem consciência.